Bom, agora sim. Boa noite a todo mundo aqui. Meu nome é Thaís Thaler. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu faço parte da Comissão de Saúde Mental daqui do CREFITO 4. Sou mestre, na neurociências, doutora em terapia ocupacional, né? Na saúde mental, sou trabalhadora do campo da saúde mental, trabalho com crianças e com adolescentes, e eu vou mediar essa roda de conversa, né, que a gente vai ter hoje. Então, eu só queria, agradecer a presença de todos, eu espero que seja um encontro muito rico. Eh, Algumas pessoas da comissão também estão aqui, eu estou vendo a Eliana, eu tenho um pouco de dificuldade de mexer no Teams, mas eu vi também que a Álida está aqui, né, do Crefito. Eu queria convidar a Álida para se apresentar, né, para poder realmente efetivar o começo dessa noite. Prometo ser breve, eu só queria dar boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença de todos aqui em mais uma roda de conversa, agradecer a Comissão de Saúde Mental, que já tem aí a parceria há alguns anos com o Crefito e todos os anos tem feito eventos brilhantes e trazendo temas inovadores para a gente discutir na saúde mental, né? A gente está tentando sair um pouquinho da nossa própria caixinha e trazer novidades, trazer outras áreas de atuação para converger com a saúde mental, porque é importantíssimo a gente fazer isso, porque a saúde mental está em todos os lugares, em todos os campos, e sem ela a gente não consegue atuar. Então, assim, parabenizar pela escolha do tema, pela organização, e agradecer também aos nossos palestrantes. Melissa não é de Minas, ela é de fora de São Paulo, e aí ela vem aí trazer um norte para a gente, né? Trazer um olhar diferente de Minas. E a Priscila, que apesar da gente falar o tempo todo de contexto escolar com a Priscila, trazer esse lugar, né? Ela para esse lugar da saúde mental, está causando estranheza em algumas pessoas, mas vai todo mundo entender que é muito importante, a gente tem que discutir cada vez mais, principalmente no contexto escolar, que a gente fala muito pouco, e tenho certeza que vai ser uma palestra maravilhosa. Mas é isso. Dizer que vai ser uma noite brilhante, agradecer a todos, e aí eu já volto a palavra para a Thaís. Bom, então eu queria reforçar, né, que a Comissão de Saúde Mental, ela tem feito algumas rodas de conversa, né? Eu integrei a comissão, se eu não me engano, em 2018, mas essas rodas de conversa realmente começaram a acontecer no ano passado e retrasado, né? A gente teve temáticas diversas, né? A gente falou sobre o adoecimento, do sofrimento psíquico dos trabalhadores, né? A gente falou sobre o recovery, né, que é a questão dentro do campo da saúde mental. A gente falou sobre questões raciais, sobre o LGBTQIA+, né, tanto de quem é cuidado quanto de quem cuida, né? A gente falou de redução de danos, a gente falou de cuidados paliativos, a gente falou de muita coisa. E esse ano a gente está tentando trazer algumas problemáticas que estão acontecendo para a terapia ocupacional. Então, a ideia desse encontro, dizendo, né, de maneira bem clara aqui para quem está participando, é de algo que eu acho que está aparecendo muito na prática, né? Eu acho que tanto de quem está no contexto escolar, né, como uma especialidade ali do CREFITO, né, quanto para quem está no campo da saúde mental. Então, a gente está vendo essas duas especialidades completamente atravessadas pela questão da saúde mental, principalmente a saúde mental infanto-juvenil. Então, a gente precisa, como núcleo, né, da terapia ocupacional, pensar como que a gente tem se desdobrado a partir dessa grande problemática que é o sofrimento psíquico de crianças e de adolescentes, e não só o sofrimento psíquico, né, como também a questão do transtorno do espectro autista, que ele está ali nas políticas da reabilitação, né, quanto também nas políticas de saúde mental. Então, é uma população que está ali entre duas políticas, né? Então, ela está aparecendo ali na saúde mental para a gente também. E realmente, essa população pode estar ali com um sofrimento psíquico, né? Então, a gente tem esse encontro aqui, né? Foi trazer essa questão da saúde mental a partir essas duas especialidades que, às vezes, a gente pode achar que não conversam, mas eu acho que conversam e muito, né? Então, a provocação é um pouco essa. Eu não quero me estender, eu quero dar tempo da gente conversar, então eu vou ser muito sucinta. Mas eu queria contextualizar algumas coisas, problematizar, que talvez
trazer algumas questões que talvez sejam conversadas e apresentadas aqui para a gente. E só para direcionar um pouquinho essa roda de conversa, a gente sempre faz assim: 30 minutos uma das palestrantes, né? 30 minutos a outra, e a gente abre para essa roda, essa grande roda de conversa, onde vocês podem colocar as questões no chat ou ainda abrir o microfone por meio de inscrições, tá? A gente vai tentar se organizar por meio disso, para a gente ter essa grande conversa. Mas eu queria trazer algumas problemáticas aqui. Uma delas é, além da questão do TEA, né? Além da questão do autismo, tentativas de suicídio, né, que eu acho que tem acontecido com a questão da população infanto-juvenil, e não só nelas, mas os jovens que estão ingressando na universidade, na pós-graduação, né? Então, essa questão do campo da escolaridade não é só na infância e na adolescência, a gente sabe. Então, esses processos têm acontecido nos vários níveis ali, né, da educação. Processos de escarificações, de cortes, né? De essas tentativas, né, de se machucar, que acabam atravessando. Somado a isso, né, a gente tem processos de medicalização e de patologização que estão acontecendo. Então, a terapia ocupacional está sendo convocada a estar num lugar muito perigoso, muitas vezes, em que a gente está sendo colocado a normalizar e normatizar aquela criança, aquele adolescente, ou então patologizando processos que são comuns da infância e da adolescência. Então, a gente está sendo colocado em alguns lugares muito perigosos, que aí justifica ainda mais esse encontro nosso. Algumas PECs e portarias que têm saído, que eu acho que a gente, como núcleo, a gente tem que discutir e a gente tem que estar junto para saber o que convém para a gente, o que não convém, até mesmo para a gente conseguir se mobilizar. E aí o CREFITO pode ser um parceiro nesse sentido, né? Então, a gente, como um exemplo, aí a gente tem esse parecer 50, né? Que aí privilegia aí algumas abordagens, né? Tipo a aba, por exemplo, a estar dentro das escolas. Queria saber um pouco o que a gente pode discutir sobre isso, né? Considerando que a gente é um núcleo muito ativo e muito político dentro do contexto escolar e também na saúde mental. E assim, eu ia trazer alguns números sobre o sofrimento psíquico, né, dos adolescentes, que são alarmantes, mas eu acho que não cabe, eu quero deixar isso a vocês, qualquer coisa eu posso levantar isso no final, e as pessoas podem ficar atentas a poder fazer as perguntas e questões ao final das rodas de conversa, das falas de vocês, né? E por mim, eu tô tranquila, quem deseja iniciar, tô vendo Priscila na minha tela, não tô vendo Melissa, mas por mim, pode começar por quem se sentir à vontade. Você deseja começar, Priscila? Pode ser? Pode ser, Melissa. Ótimo. Claro, tô aqui, Thaís. Pode Então, sim. eu não tô ótimo. A gente começa com Priscila e a gente segue Perfeito. a roda. Tá bom, então vou colocar aqui a apresentação. Boa noite, gente. Para quem eu ainda não dei boa noite. Tá carregando aqui já, tá? Eu posso te apresentar antes, Priscila? Você pode organizar a Pode. sua apresentação? Claro. A Priscila Valadão, ela é terapeuta ocupacional, pós-doutora em neurociências, pós-doutora CNPq, né? Doutora e mestre em biologia celular, pedagoga licenciada. Ela é professora de especialização em neurociências da PUC Minas. Ela também é especialista no contexto escolar, né, pelo CREFITO. Ela atuou como supervisora clínica do Laboratório de Integração Sensorial do EFETO, da UFMG. Foi terapeuta ocupacional do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG e é uma das organizadoras e autora do livro Terapia Ocupacional na Infância e Adolescência. Se você quiser acrescentar algo que faltou, Priscila, fica à vontade, pode se apresentar à sua maneira também. Tá, joia. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho disso também. Só abrir aqui. Deixa eu bloquear aqui um negócio. Pronto. Vocês estão vendo na tela a apresentação? Uhum. Ok. Vamos lá, então, o que interessa. Primeiramente, muito obrigada mais uma vez por essa parceria com o CREFITO. Fico muito satisfeita de vocês pensarem no meu nome até fora da caixinha, que é a minha atuação. Mas como nós vamos ver, e como a Thaís já muito bem falou, as duas áreas não têm como se distanciarem, saúde mental
e contexto escolar, tanto que a roda de conversa chama saúde mental no contexto escolar. Então, vamos começar aqui com uma coisinha. Afinal de contas, né, gente, por que motivo a Priscila está aqui? Por favor. Bom, gente, eu trabalho com inclusão escolar já há alguns anos, sou agora especialista pelo COFITO em inclusão escolar, e inclusão escolar, quando você começa a conversar, quando você começa a tentar implementar a inclusão escolar, quando você já chega no contexto escolar e fala sobre inclusão escolar, as pessoas simplesmente entram em pânico, por dois motivos. Umas porque pensam que estão fazendo de fato e descobrem que não estão, e outras que realmente estão muito, muito longe de completar e fazer uma inclusão escolar bem feita. Então, é um fator, sim, de adoecimento de quem precisa ser incluído, que é muito sofrimento, de quem está lá e não sabe fazer esse processo e precisa aprender porque está cuidando, tratando de vidas. Então, inclusão escolar é uma caixinha. A outra caixinha, como eu trabalho com inclusão escolar, eu faço treinamento junto com a empresa, é feito treinamento das profissionais de apoio ao educando, que é aquele profissional que fica ali do ladinho do estudante. E, gente, é uma população completamente adoecida. Eu fui fazer um treinamento esse final de semana, foram várias que choraram ali na minha frente, várias que eu não posso dizer surto, mas que se exacerbou aquela emoção ali naquele lugar, porque está muito difícil. Outra caixinha. Eu também sou professora de professores no curso de especialização de neurociências e educação da PUC Minas. Então, eu estou ali com os professores. E também é uma população que está muito adoecida. E a outra caixinha é a da clínica. Eu estou como preceptora, né, no meu cargo lá na UFMG, eu estou orientando, supervisionando 8 estagiárias que cuidam de crianças com alguma alteração no desenvolvimento neurológico, né? E aí tem autista, tem algumas síndromes. E aí, esse público que chega para a gente na clínica também tem várias questões além daquilo que é clínico e que está lá na escola. E também é outro público, tirando a criança, os pais também estão adoecidos por causa daquilo que acontece com os filhos deles na escola. Então, é por isso tudo que eu estou aqui falando de saúde mental, porque a minha prática, né, enquanto terapeuta ocupacional, permeia todas essas áreas que estão diretamente ligadas ao contexto escolar, tá bom? Bom, então o que eu vou conversar com vocês aqui hoje? Nosso eixo central é a saúde mental na escola. Deixa eu pegar um pointer aqui. É a saúde mental na escola. Então eu vou falar muito rapidamente, senão eu vou ficar a noite inteira falando só dos fatos científicos, que é a minha parte favorita. Então eu prometi para mim mesmo, vou falar muito pouco disso aqui. Depois a gente vai ver quais são as questões legais, algumas delas que estão envolvidas na saúde mental e na escola, e a gente vai passar um pouquinho pela realidade, passando também pela Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que está lá dentro da escola também. Então, esse daqui é o nosso cronograma de hoje. E aí, por fim, entender onde a terapia ocupacional entra nisso tudo aqui, beleza? Então, vamos lá. Algumas manchetes, né? Como fala lá no interior de Minas, manchete, o povo mais assim da minha idade, mais velho, né? Hoje em dia é notícia, né? Podcast, mas na minha cidade lá é manchete. Todas essas notícias que eu vou mostrar aqui, gente, aconteceram em 2024. A gente está no mês 4 de 2024 e olha o que já está acontecendo. Aluno é espancado por colegas em escola onde adolescente já tinha sido agredido pelas costas e morto. Revolta, diz a mãe. Isso aqui, gente, aconteceu na mesma escola daquele caso que o menino foi morto. Ou seja, 2 casos de agressão em menos de uma semana. Vamos para frente. Adolescente agredida e deixada seminua por estudantes meninas, tá? Estudantes meninas em escola. O que se sabe e o que falta esclarecer? A agressão aconteceu em São Paulo. Outro caso. Polícia investiga denúncia de agressão e ofensa de professora contra menina diagnosticada com autismo em escola. Isso daqui está parecendo recorrente, né, gente? Tanto de um lado
quanto do outro. Ela se desregulou, a criança, quando estava fazendo uma atividade, a professora deu um tapa no rosto dela e a chamou de burra. Outra manchete, né? Professor é agredido por alunos em escola em São José do Rio Preto. Em Crato, que é uma cidade, estudante tem surto psicótico dentro da escola e ameaça estudantes com faca. Graças a Deus, ninguém se feriu. Então, o que a gente percebe ao dar um passeio nessas notícias, todas envolvendo ora agressão em professor, ora professor agredindo aluno, ora aluno se agredindo? Isso tudo virou uma questão de saúde pública, né? Está posto, e de políticas públicas, né, gente? E aí, quando a gente pensa em políticas públicas, o primeiro eixo que a gente costuma pensar é o quê? Nas questões legais. Opa, política pública é lei. Mas olha o que está atrás de questões de políticas públicas. Eu tenho os fatos científicos, que é aquilo que eu falei lá da rodinha, tem as realidades e tem os valores pessoais. Hoje, então, eu vou me ater às questões legais, fatos científicos e realidades, tá? Por causa do nosso tempo. Então, vamos lá. Voltei com a minha rodinha. Vamos primeiro entender o que permeia a saúde mental em relação aos fatos científicos. Ô, gente, é inegável, e a neurociência está aí falando todos os dias para a gente, sem saúde mental, dificilmente o aprendizado ocorrerá. Sem saúde mental, eu não consigo acessar nem o pedagógico. Então, tem questões que precisam ser trabalhadas na escola, onde o principal efeito que a gente procura é o pedagógico, mas tem muitas outras questões que precisam ser trabalhadas antes. E sem a saúde mental, a neurociência já é categórica, ó, nem adianta, porque você não vai conseguir um terreno bem pavimentado para aprendizagem. Além disso, gente, olha só. Ih, estava bom demais para ser verdade. A tela aí? Tá bloqueado aqui, ó. Não sei se você chegou a enviar a apresentação para alguém. Ah, Você chegou a enviar para a Álida alguma apresentação? não, mas posso enviar agora aqui. Eu acho que Voltou, pode ser uma voltou. solução. Voltou. Ah, esse Teams é uma benção. Então, qual que é uma evidência neurocientífica que está, assim, já posta para isso? Olha, boas emoções facilitam a memória e a tomada de decisões. O contrário é totalmente verdadeiro. Se eu não estou com as minhas emoções em dia, como que eu vou acessar um aprendizado? Como que eu vou acessar uma memória de curto prazo, uma memória de longo prazo, que vai se tornar mais para frente em aprendizado? Não tem como. O estresse, o medo prejudicam também o aprendizado, a memória e a tomada de decisão. Então, aqui eu não estou falando só de aprendizado de aluno, não, porque quem que toma decisão o tempo todo? Professor. Então, se ele está estressado, se ele está com medo, se ele está num outro ambiente também, isso aqui vai ser prejudicado, tá? Então, aprendizagem e emoções são neurofuncionalmente inseparáveis, elas estão ancoradas, elas estão juntas, até em áreas parecidas. E eu preciso de quê, gente? Eu preciso ter fatores psicoafetivos muito bem estabelecidos, participação social está ok, está bem estabelecida também, para que eu acessar aquele aprendizado. Então, tudo isso daqui são fatos científicos que eu poderia ficar falando aqui a noite inteira de vários outros, mas esses daqui são os principais, e que a neurociência está falando dia após dia. Olha, estresse não entra aprendizado, saúde mental invalidada, não bem estabelecida, não entra aprendizado. Então, o objeto da escola pedagógica é o aprendizado, além de vários outros, mas o principal é esse. Então, eu preciso olhar para isso daqui com mais cautela. Então, a gente chega aqui em relação às questões legais. E agora eu estou falando de leis. E quais são essas leis que estão circundando ali a saúde mental no contexto escolar? A primeira delas é a Lei 13.935. O que essa lei fala? Ela é lá de 2019, gente, 2019, antes da pandemia. Ela instituía a presença de psicólogos e de serviço social, assistentes sociais dentro da escola. Essa lei de 2019 previa que até 2 anos para frente, ou seja, 2 anos depois de que ela foi colocada em ação, essa lei, as escolas deveriam ter o psicólogo e o assistente social.
Qual que é a nossa realidade de hoje em dia? Falta psicólogo. Dentro da escola, falta psicólogo que queira trabalhar dentro da escola. E existe uma estatística que foi feita em 2022, mostrando que nas escolas municipais da rede pública, educação básica, como diz aqui a lei, o que que tem? Um psicólogo para cada 1.900 crianças e adolescentes. Então, eu tenho uma lei, ok, mas ela não está sendo cumprida. Do outro lado, agora em 2024, nosso presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei. O que é sancionar a lei? Ele leu a lei toda, concordou, ratificou o que estava escrito ali, e essa lei está pronta para ser publicada no Diário Oficial da União. E essa lei, ela institui a Política Nacional para promover a saúde mental da comunidade escolar. Não é apenas do aluno, é de aluno, estudante, no caso, professor, e demais profissionais que atuam na escola, além de pais e responsáveis. Hoje, no trabalho, uma colega, ela deve estar até assistindo a gente aqui, ela relatou que ela foi fazer uma visita escolar, em que em determinado momento da visita escolar, né, ela foi enquanto terapeuta ocupacional, estava ali mediando a situação, criança com dificuldade, né, deficiência, com laudo, tudo bonitinho. A professora chegou uma hora e falou assim para a mãe: porque você é uma grossa, você é uma estúpida. Então, as relações estão muito adoecidas também. Então, por isso que Lula e a sua equipe estão instituindo essa política nacional para promover a saúde mental da comunidade, porque não é só um indivíduo que está adoecendo, é uma cascata, está virando uma bola de neve. E aí chegamos na nossa querida Lei 13.146/15, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E olha o que a Lei Brasileira de Inclusão fala lá no seu artigo 2, né? A LBI, o artigo 2. Ela nos dá de graça, assim, ó, quem é a criança, o adolescente, ou a pessoa, ou o universitário que você precisa incluir na escola. Ela dá 4 indicadores. Aí o primeiro é aquele ali, ó, quem tem impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Ah, são as pessoas que têm deficiências sensoriais, múltiplas, intelectuais, físicas, etc. Beleza, esse grupo aí é ótimo, fácil da gente ver que precisa ser incluído. Mas olha o número 2 aqui em destaque. São aqueles estudantes, gente, que têm fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, que a gente chama de alterações psicoafetivas. São crianças, adolescentes, adultos que têm alguma questão psicoafetiva. E eu estou falando de quê agora? De saúde mental. O 3, né, que tem limitação do desempenho de atividade, seja desenvolvimental ou pedagógico. E olha o 4, o inciso 4 do artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão. Aquelas pessoas que têm restrição da participação social, que é um indicador, que também permeia a saúde mental. Por que as pessoas estão isolando aquele fulano ou por que aquele fulano está se isolando? É uma questão de saúde mental também. Então, a lei brasileira ela vem falar isso para a gente. Tá? Então, agora aqui a gente já fechou aquela caixinha, já fechou aquela caixinha da roda das questões legais. E agora a gente vai para a realidade. O que a realidade está acontecendo lá dentro da escola? Uma das coisas que a escola precisa trabalhar com os estudantes, gente, é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E olha como que a BNCC atua. Entre as metas de aprendizagem estão o quê? Olha aqui, gente, as competências socioemocionais, consideradas fundamentais para o convívio e assimilação dos indivíduos nos dias atuais. O que a BNCC fez? Ela pegou leis, ela pegou os conhecimentos científicos e ela está empregando isso lá na escola. Porque para eu ter competências socioemocionais, o que eu preciso ter? Olha lá, são 5 tipos principais que a BNCC fala para os professores atuarem com os alunos dentro da escola. O primeiro. Só desculpa, não está aparecendo para mim a mudança de slide. Apareceu para vocês? Acho que está travado nos 4 eixos ali. E agora? Não, continua travado no mesmo slide. Para todo mundo, gente? Eu vejo o artigo 2 da LBI. Isso. Tá parado na mesma tela. Eita. Peraí. Pois online é assim mesmo, né, gente?
Assim mesmo. A gente tem algumas setinhas aí, tanto da direita quanto da esquerda, que se vocês apertarem, vai mudando os slides também. Dá para a gente conseguir Mas aí acompanhar. não faz isso não, porque senão atrapalha o meu esquema aqui. A gente teve esse mesmo problema na última vez, porque as pessoas Entendi, estavam avançando o meu, entendi. o meu raciocínio. Então tem que voltar porque está travado. Tá, já vou dar um jeito aqui, tá? Tá indo, gente, só um minutinho. Estão vendo novamente? o início da apresentação, né? Sim, Tá tá lá aparecendo. mesmo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Estão acompanhando aí a passagem, né? Até eu chegar lá. Lá na BNCC. Aqui, estão vendo? Sim. Uhum. Beleza. Então, o que a BNCC prega que a gente trabalha lá dentro da escola, a gente, professores, né? Autoconhecimento. O aluno precisa saber o que é autopercepção, identificação das emoções, autoavaliação, autoconfiança, autoeficácia, tá? Muita coisa, né? O segundo pilar, autocontrole, controle dos impulsos, isso aqui está muito difícil, principalmente depois da pandemia. Gestão do estresse, autodisciplina, automotivação, definição de metas, planejamento e organização. Consciência social, tomada de perspectiva, empatia também está muito difícil. Reconhecimento da diversidade, respeito pelos outros, compromisso social. Quarto eixo, habilidades sociais, percepção social, comunicação, assertividade, construção de relacionamentos saudáveis e trabalho em equipe. O quinto eixo, tomada de decisão responsável, identificar o problema, análise de situações diversas, responsabilidade ética, resolução de problemas, avaliação de resultados e reflexão cotidiana. Nós que estamos lá dentro da escola, vemos que é impossível. Está na ordem do impossível serem trabalhadas as competências socioemocionais. E é uma coisa que vem dos estudantes. A gente tenta acessar, mas a gente não está conseguindo, salvo algumas exceções. E aí, só para descontrair, a gente tem lá o professor, né? A professora ou o professor sendo obrigado a trabalhar as competências socioemocionais com os alunos no ambiente de trabalho que destruiu a sua saúde mental. Não é de rir, não. Mas é isso aí que acontece. Tá bom, a BNCC pediu para a gente trabalhar as competências socioemocionais. Vamos dar carinho, porque é o que a gente sabe fazer. Porque o resto é difícil de acessar. Enfim, era só para descontrair. E aí, dentro disso que a gente está conversando aqui, entra a terapia ocupacional. Mas onde que a terapia ocupacional entra no contexto escolar? Bom, já foi muito bem falado aqui que o COFITO nos deu de presente em 2018 a resolução número 500, que vai falar o quê? Reconhece e disciplina a especialidade da terapia ocupacional no contexto escolar. Ela vem definir as nossas áreas de ocupação e competências e no contexto escolar e dar outras providências. Mas, Priscila, isso daí não é só para quem trabalha com inclusão escolar, não? Não. Não é só para quem trabalha com inclusão escolar. E aí eu trouxe aqui alguns incisos do artigo 7º dessa resolução para a gente refletir. Olha, o 10º, participar de reunião com família, equipe, especialistas externos para melhor acompanhamento do estudante ou para possíveis encaminhamentos. Isso não é só para quem trabalha com inclusão, não.
Colaborar para a redução da evasão escolar. Por que esses meninos estão indo embora? Vamos lá investigar como é que está o território, como é que está o contexto, o que está acontecendo, o que eu posso fazer, qual que é o encaminhamento, o que eu posso fazer por essa criatura, por essa criança, né? A gente fala criatura, enfim. Foi mais um. Outro, contribuir para a redução do bullying contra qualquer tipo de preconceito, contra a diversidade. Aqui também tem questões de saúde mental que podem vir ser trabalhadas e que precisam ser trabalhadas. Esse daqui, ó, colaborar para a implementação das políticas de processo de inclusão escolar. Como eu mesma disse no início dessa apresentação aqui, a própria inclusão escolar é um fator de adoecimento, tanto para o professor quanto para o aluno que não está conseguindo ser incluído. Então, é questão de saúde mental também. Então, eu peguei só esses 4 aqui para a gente pensar e a gente refletir sobre essa resolução número 500. Além dela, gente, tem algumas referências legais aqui de 2007, 2017, que ela fala exatamente para nós que trabalhamos, a mesma coisa para nós que trabalhamos com inclusão escolar, que a atuação do terapeuta ocupacional não vai ser clínica no contexto escolar enquanto saúde mental, mas é uma prática intersetorial de promoção à saúde a partir da construção colaborativa do cuidado. E é muito verdade isso. É um trabalho desenvolvido com os educadores, familiares, a comunidade, para garantir acesso à inclusão à escola. Não é só inclusão escolar, é inclusão à escola, que é diferente. Então, esse é o papel da gente dentro da escola. Além disso, TO e saúde mental no contexto escolar. O que a gente pode pensar? Primeiro, prevenção e promoção de saúde e construção de estratégias para a gente conseguir acessar a saúde mental ali, para a gente conseguir fazer um trabalho bacana. E aí, aqui, eu vou colocar algumas coisas, como, por exemplo, voltei com um artigo para a gente pensar nos aspectos psicoafetivos e participação social. E aí, eu tenho que, primeiro, gente, mapear os sinais relativos à saúde mental. Eu cheguei na escola, eu sou especialista, eu estou lá, eu sou terapeuta ocupacional, eu estou ali para promover, fazer prevenção à saúde mental, eu estou ali para buscar estratégias para minimizar alguns impactos. Eu tenho que mapear o que está acontecendo. E como que é esse mapeamento? Ó, eu tenho que observar se está tendo pouco envolvimento dos estudantes nas atividades, tudo isso ele está me dando sinal. Eu tenho que entender por que ele está com distração durante a realização das atividades, o que está envolvendo, o que está envolvido ali atrás disso. Ah, está tendo muita agitação e manifestação de agressividade, por que isso está acontecendo? Tudo isso daqui tem cunho de saúde mental. O segundo passo que a gente pode fazer é literalmente pensar, construir e implementar estratégias. E aí, pensando nos impactos psicoafetivos, o que é isso, gente? Ele é manifesto em rebeldia, em tristeza, em falta de interesse, em isolamento, baixo desempenho escolar, mudança de comportamento. Então, o estudante, ele fala para mim, ele grita, olha, eu estou com alguma questão aqui no meu desenvolvimento psicoafetivo, na minha área psicoafetiva. E aí, a gente tem que começar a entender, né, enquanto saúde mental, quais são as origens desses impactos psicoafetivos, qual que é a chave daquele problema ali. Aí, a nossa população tem violência, que pode ser física, que pode ser psicológica, sexual, negligência. Outra chave do problema pode ser conflitos familiares, né? Perdas, por exemplo, crianças que estão sofrendo perdas, seja por divórcio, desemprego, morte de familiares próximos, ausência física ou emocional de um dos pais, além da ausência de atenção e afeto. De todos esses daqui, todos são cruéis, tá, gente? Mas esse daqui, ó, as crianças gritam, as crianças mostram, elas se tornam outras crianças quando estão privadas de afeto e de atenção. Claro que as outras nem se falam, né? Mas eu queria destacar essa verde aqui. E aí, quais são as possíveis ações para os impactos psicoafetivos? E aí, a nossa ação sempre vai ser com aquela metodologia colaborativa com a equipe pedagógica da escola. O que eu posso fazer? Gente, isso daqui é um recorte, tá? Isso daqui a gente faz várias ações no contexto escolar, mas por causa do tempo eu escolhi colocar dessa forma assim, joguei tudo, mas cada caso é pensado de uma forma, cada caso é isolado e pensado a intervenção de acordo com ele. Mas isso aqui são coisas que a gente faz no geral, tá? Reconhecer o sofrimento do estudante, né? Nossa, mas jura que você está falando isso para uma população que gosta e estuda saúde mental? Tô falando.
porque a gente precisa reconhecer lá no campo escolar também. Aumentar o prazo para entrega de atividades. Eu estou lidando, gente, com a mente adoecida, né, com o sistema adoecido de psicoafetivos. Então, como que eu vou me focar nas atividades propostas? Como eu vou entregar atividades que estão sendo propostas se ninguém está me entendendo? Então, às vezes é necessário a gente falar para a equipe pedagógica, olha, vai ter que flexibilizar. A menina acabou de perder a mãe que estava num tratamento de câncer há 4 anos e a menina tem 4 anos. Ela vai precisar de flexibilização, não para entrega, 4 anos, ela ainda está no primeiro período, né? Mas tem algumas atividades, tem para casa já em algumas escolas. Vamos flexibilizar, vamos aumentar esse tempo, vamos ter mais paciência, e assim vai. Flexibilidade de cobranças, o mesmo raciocínio. Valorizar as habilidades, porque, gente, parece também besteira falar isso, porque o ruim a gente já sabe que tá, né? Mas o que tá bom? Vamos valorizar isso? E a partir disso, o que eu posso fazer? É igual a gente costuma falar, tá? Além da deficiência, o que ele sabe fazer? Não quero saber da deficiência, o que ele sabe fazer? Além dos impactos psicoafetivos, o que ele dá conta de fazer? Vamos valorizar essas habilidades. E parece que quando a gente chega no contexto escolar, e é um ambiente tão adoecido que as pessoas não dão conta de pensar o básico. O básico. Outra coisa, referenciamento à rede. Quem sabe fazer isso muito bem? Nós. Às vezes a família não sabe nem para onde correr, às vezes a família não sabe dizer nem qual é a sua rede de apoio próxima. E aí a gente está lá para fazer. Eu aprendi essa palavra outro dia, né, com o professor, o georreferenciamento, né, o ver o que está ali em volta, quais que são as redes de apoio, quais são os equipamentos, né? E esclarecimento de direitos, porque tem famílias também que não sabem nem quais são os seus direitos, tem adolescentes que não sabem nem os seus direitos, adultos que não sabem os seus direitos. E a gente está ali também para fazer isso, tá? Junto com a equipe pedagógica. Bom, em relação a pensar, construir e pensar e implementar estratégias, né? Colocar estratégias em ação em relação aos impactos de participação social, que também é outro fator que leva a questões de saúde mental. Como que eles são manifestos? Timidez do aluno, pouca habilidade social. Quem tem pouca habilidade social aqui no nosso público, gente? Autistas. Não só eles, tá? Baixa autoestima, isolamento, o menino fica isolado, falta de preocupação com os outros, dificuldade na comunicação, que é diferente de habilidade social, questões familiares diversas que podem impactar nessa participação social lá dentro da escola, baixo desempenho escolar. A participação social é esse pacotinho aqui, ó. Estudantes te fala tudo isso daqui com comportamentos. E aí, quais que são as possíveis ações, estratégias que a gente pode fazer nos impactos da participação social? A escuta, sempre, né? O que está acontecendo? Vem cá, deixa eu colher, deixa eu entender o que está acontecendo. Valorizar as habilidades também aqui. Recompensas, dependendo do caso. Treino de habilidades, gente. A gente pode fazer isso dentro da escola. A gente pode mediar relações, adaptar as atividades. Olha, a minha participação, eu já vi participação social reduzida simplesmente porque o estudante não conseguia expressar e falar com a professora, com os colegas ou com a equipe pedagógica que as atividades estavam muito difíceis para ele. A gente tem que fazer um diagnóstico pedagógico para então adaptar as atividades para ele se sentir pertencente ao processo de ensino e aprendizagem. Reconhecer expressões também entra no treino de habilidades. Olha, fulano, tá vendo que você fez isso com aquele fulano ali? Isso a gente faz muito com a população autista. Tá vendo que você fez aquilo com aquele fulano? Ele não está reagindo muito bem. Ensinar a reconhecer essas expressões que entram no treino de habilidades. Orientar estratégias de como aproximar dos colegas, porque tem criança tão tímida que nem tem diagnóstico, tá? Que não consegue se aproximar de determinado grupo. A gente precisa fazer essa mediação. E a escuta novamente, e os encaminhamentos, que nós também podemos fazer isso, como eu já disse no anterior. Então, eu poderia ficar falando aqui de várias estratégias, de tudo que está acontecendo no contexto escolar, mas, de acordo com o meu tempo, e ele já está acabando, eu queria que a gente pensasse nessas estratégias, nesses impactos, em tudo isso que a gente conversou, e pensar o seguinte, gente, que o cérebro, tá? Que adoece emocionalmente é o mesmo que está lá na escola, tentando aprender, tentando socializar, tentando se encontrar no mundo, porque a escola é uma sociedade, digamos assim, de cunho controlado.
mas é a sociedade em que essas crianças, adolescentes e até mesmo os universitários estão vivendo, e eles estão adoecendo. Então, assim, é o nosso dever enquanto profissionais, no meu caso, educadora, entender o que está acontecendo, intervir antes que, digamos assim, o leite entorne. Tá, gente? Então, eu queria agradecer. Estão aqui as minhas redes sociais. Estou aberta à discussão, aberta a dar mais detalhes da minha prática, e muito obrigada. Muito obrigada a você, Priscila. É muito rico, né? Às vezes a gente fica concentrado muito no nosso campo, no nosso dia a dia de trabalho, e é muito bom a gente ouvir outros lugares, assim, né? É engraçado que até o linguajar, eu acho que, assim, para quem é da saúde mental, é um linguajar diferente, assim, né? É. E é muito rico essa conversa. Às vezes a gente fala a mesma coisa, só que num formato diferente. Então, acho que vai ser muito, muito rico essa conversa. Vai ser muito legal. E é isso mesmo, sabe, Thaís? Igual eu falei, eu aprendi esses dias, né, de georreferenciamento, que para mim era outro nome, não é a rede, é o acolhimento, mas tem um nome específico que eu estou aprendendo agora justamente porque eu estou me aproximando cada vez mais dessa área, né? Então, a gente é um constante aprendizado, né? Com certeza. Eu vou apresentar agora, para a gente tentar manter aí esse padrão aí de horário. Vou apresentar a Melissa, né? É a Melissa Ribeiro. Ela é terapeuta ocupacional, doutora e mestre em saúde mental pelo IPUB na UFRJ, professora adjunto no Departamento de Terapia Ocupacional da UFRJ, membro do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria, do UPSAM, o IPUB, né, na UFRJ, e do Grupo de Pesquisa de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes e Jovens, Cotidiano, Autonomia e Participação Sociocultural, sob a perspectiva da atenção psicossocial e da terapia ocupacional Arvorecer, da UFSCar. Então, Melissa, se faltou alguma coisa, você se apresente, como você achar melhor, e eu posso fazer a apresentação aqui para você, se você achar melhor. Deixa eu Ai, parar de... Thaís, eu agradeceria se você puder fazer a apresentação. Eu não me entendo muito aqui com essa plataforma. Bom, é possível, Thaís, então? Sim? Então, enquanto você está abrindo, quero dizer boa noite a todas as pessoas que estão aqui, agradecer o convite, dizer que é uma alegria te rever você, Thaís, um prazer, Priscila, te conhecer, está sendo uma alegria para mim ouvir um sotaque diferente, sou uma paulista de alma carioca, então vim aqui compartilhar a minha experiência, o meu sotaque misto, meio paulista, meio carioca. E a ideia é que eu fale um pouco da minha experiência em um projeto, né, de pesquisa e extensão. Na verdade, assim, o que eu venho recolhendo, né, e o que eu aprendi na experiência desse projeto de pesquisa e de extensão aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Foi muito legal, Priscila, né, ter começado pela sua apresentação. Acho que muito do que eu vou dizer vai muito ao encontro do que você trouxe. Eu não fiz esse destaque para a Resolução 500, acho que foi muito importante você fazer. E eu acho que esse é um alerta muito importante para a gente que está aqui discutindo a terapia ocupacional, né, no contexto escolar. A nossa posição não é uma posição clínica, o nosso olhar ele não deixa de ser, né? Mas a nossa posição ali dentro da escola, né, é uma posição que é muito mais ampliada. Eu vou trazer um pouco, né, algumas reflexões que eu venho fazendo a partir da minha experiência. Você pode começar então, Thaís? Seu microfone está fechado. Pronto. É que só não está a tela cheia, tá, Thaís? Eu não sei se você consegue colocar. Eu tava apresentando, vamos ver se vai aqui. Tá bem. Tá indo. Vocês estão vendo? Eu consigo ver, só não está em tela cheia. Tá sem ser o modo apresentação. Mas enfim, eu consigo ver com tranquilidade. Para mim tá no modo apresentação, eu não tô vendo vocês. Tá. Eu vou até, inclusive, voltar para poder desligar meu microfone. Tá. Bom, eu vou seguindo, tá? A partir disso que eu falei, né, desse aspecto relevante que a Resolução 500 nos traz, né, para pensar o nosso trabalho enquanto terapeutas ocupacionais, né, no contexto escolar,
eu queria começar com essa reflexão, né? Assim, para além da terapia ocupacional, né? A gente ainda tá falando aqui do campo da saúde mental, né? Como é que a gente vai pensar esse campo, a entrada desse campo e da lógica desse campo saúde mental no contexto escolar? E acho que tem um primeiro aspecto, que é uma entrada que precisa ser muito avisada e situada, de que a gente precisa superar a lógica do encaminhamento e sobrepor, né, assim, isso que se instituiu, da medicalização e da patologização da infância e da juventude, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou a nossa experiência do projeto, isso já tem cerca de 10 anos, nos chega, né, assim, enquanto profissionais, pesquisadores, trabalhadores da saúde mental, uma lista, né, assim, a partir de uma escola nos chega uma lista de 30 e tantas crianças que precisava de avaliação em saúde mental, né? O que a gente foi percebendo é que quando a gente se apresenta, né, a gente se nomeia como profissionais do campo da saúde mental, muito rapidamente, até por conta da própria sobrecarga e do sofrimento que a própria Priscila apontou, né, dos trabalhadores e trabalhadoras do campo da educação, né, acaba nos chegando, né, uma demanda que bom, eu não sei o que fazer com esse garoto, então, por favor, assim, acho que vocês vão poder fazer alguma coisa, né? E essa lógica, né, que eu estou chamando da lógica do encaminhamento, o que ela produz, né, é um processo de uma certa... de uma certa um processo exclusório daquilo que escapa às normas, né, do funcionamento escolar. E aí o que a gente viveu nessa situação foi a gente reconheceu a necessidade de se instituir um espaço regular de discussão, né? Porque a gente acreditava, o próprio projeto, ele é fundamentado, ainda hoje, né, fundamentado na ideia da intersetorialidade. A intersetorialidade é o conceito-chave para a gente pensar a saúde mental pública brasileira, né? A gente apostou na criação dos serviços de saúde mental voltado para a população infanto-juvenil e também numa boa articulação da rede intersetorial. A gente ainda está muito aquém, né, de um trabalho efetivamente intersetorial, mas especificamente nessa experiência, um dos grandes desafios logo no início foi justamente envolver o setor educação nesse trabalho, num trabalho intersetorial efetivo, né? O que eu quero dizer? Quando a gente for instituir um espaço regular de discussão, que é necessário para a gente poder falar de um efetivo trabalho intersetorial, é preciso que a gente encontre pontos de ancoragem para estabelecer problemas comuns e para a gente estabelecer modos de intervir frente àqueles problemas que são aquele problema que é compartilhado por diferentes setores, saúde, educação, assistência social. E o que a gente viu foi, as professoras, elas não têm tempo, o tempo dela todo está dedicado à sala de aula com as crianças. Ela sequer tem tempo, pelo menos a minha experiência aqui na cidade do Rio de Janeiro, sequer tem tempo para ir ao banheiro. Ela precisa pedir suporte para a colega da sala ao lado, né? Que dirá participar de uma reunião para discussão de caso. Então, esse é um primeiro ponto importante para a gente pensar que trabalho intersetorial é possível quando a gente está falando de um setor relevante, que é o da educação, que não tem na sua agenda, né, no seu compromisso de trabalho, a possibilidade, né, de estar nesses espaços de compartilhamento do cuidado, né? O que a gente conseguia contar é com a participação da diretora da escola, mas um segundo desafio que se instituiu foi quão pouco capilar era aquilo que se discutia, né, assim, aquilo que a diretora recolhia e a chegada disso para as professoras, para os demais membros da comunidade escolar, né? O que acabava acontecendo era essa tal lista. Então, a gente chegava em alguma escola, a gente recebia uma lista das crianças, né, dos jovens com as mais diversas problemáticas, seja o transtorno do espectro autista, sejam as questões, né, típicas de como a juventude tem apresentado o seu sofrimento, né, seja pela automutilação, pela tentativa de suicídio.
Essa lista é o que a gente acaba, né, reduzindo a esses circuitos, né, de medicalização da infância e da juventude. Então, o nosso trabalho, tá, isso pode passar, tá? O nosso trabalho foi tentar escapar dessa lógica de encaminhar os casos para o serviço de saúde mental e construir alguma possibilidade de responder a essa demanda oriunda da escola de uma forma mais ampliada, baseada na necessidade das crianças e dos adolescentes. Tá, isso, pelo menos para mim, ainda não passou, tá? Eu estou seguindo aqui pelo meu... Ah, foi, agora foi. A gente começou a se perguntar como construir respostas mais ampliadas. E aí a Priscila também mencionou uma lei importante, que a lei de 2019, né, a lei 13.935, que não vai tratar especificamente da terapia ocupacional, né? A lei vai propor a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Eu lembro que eu participei de muitos eventos naquela época, e as pessoas me perguntavam o que eu pensava, né, da presença desses profissionais no campo da educação. E aí eu tinha, e ainda tenho, né, uma grande preocupação, que é o quanto esses profissionais, bom, quantos profissionais foram efetivamente contratados. A Priscila já deu, né, alguma notícia aí que não é tão positiva, mas para além da contratação, o quão preparado estão e estarão esses profissionais para olhar de forma mais ampliada para os problemas que a gente está encontrando na escola, né? Porque a gente não pode circunscrever, né, o espaço, né, a chegada, né, vamos dizer, dos especialistas, né? Não pode circunscrever a um lugar, né, do especialismo e do atendimento dentro da escola, né? Então, a gente, né, tem menos a dizer sobre a psicologia ou serviço social, mas a gente pode dizer mais, né, dentro do nosso núcleo profissional, que a entrada do terapeuta ocupacional na educação não pode circunscrever a uma intervenção clínica, não pode circunscrever o atendimento da criança dentro da escola, ainda que passe, né, muitas vezes para extrapolar, né, o setting terapêutico ali dentro daquele espaço, mas não pode circunscrever a isso, né? Então, o que a gente tentou fazer na experiência do projeto foi, a gente tem que escapar disso. E aí, qual foi, né, assim, a nossa saída? A gente encontrou na noção de promoção da saúde mental, e acho que a Priscila traz isso, né, no final da apresentação dela, e acho que vai ser um bom diálogo aqui, né? A noção da promoção de saúde mental foi o que nos orientou a entrar na escola. Então, acho que essa é a minha primeira sugestão, né, assim, para aqui nessa nossa conversa, de como a gente se orienta para entrar para fazer um trabalho mais regular em uma escola. A ideia de se basear na promoção da saúde mental, ela reside justamente nessa possibilidade da gente olhar não só para as crianças que vamos dizer que apresentam problemas, as crianças, aspas, problema, muitas aspas, tá, gente? As crianças, sejam elas aquelas que sofrem, que têm um transtorno mental, sejam aquelas que têm problemas de comportamento, sejam aquelas que estão isoladas e vão passando, né, a deriva, né, do olhar, né, dos educadores, porque esse olhar ele fica muito capturado para essas crianças que acabam chamando, demandando mais atenção, né? A ideia é que a gente estabeleça um olhar para toda a comunidade escolar. Inclusive, né, como também bem destacou a Priscila, inclusive para as pessoas que trabalham ali e que precisam olhar para a sua própria saúde mental para poder cuidar, para poder ensinar, né? A ideia da promoção da saúde mental é que a gente pode estabelecer um olhar para aquelas pessoas que já têm, né, algum problema, seja um agravo na saúde mental, seja uma situação de risco, uma situação de vulnerabilidade, que aí o foco está na prevenção dos agravos, seja um trabalho mais ampliado, né, com toda a comunidade escolar, na ideia da transformação do ethos escolar. E o que eu estou chamando de transformação do ethos escolar? A Priscila trouxe notícias que têm cada vez mais nos alarmado, né, assim, a condição, a realidade, eu acho que é uma realidade da nossa cultura, não é uma realidade das escolas. O que vem acontecendo dentro das escolas, né, é um certo, vamos dizer, uma fotografia, porque a coisa ali está
tá circunscrita a um espaço físico com um número muito grande de pessoas, né? Mas é uma fotografia, né, da nossa cultura, do quanto a gente caminhou por uma lógica muito individualista e que tem a violência como um elemento normalizado do cotidiano. Tem cerca de 15 dias a gente teve um evento na UFRJ e uma extensionista do projeto apresentou parte do nosso trabalho, e o título do trabalho foi Onde Tudo Acontece. Que a gente diz que o recreio é onde tudo acontece, né? Assim, aquela microsociedade onde a criança e o jovem ele vai experimentando a vida, né? E uma das falas, né, que essa extensionista do projeto destacou é uma fala de uma criança ali no recreio escolar, quando ela foi fazer uma intervenção dizendo, porque a criança foi uma situação de conflito ali, de violência, e aí ela foi tentar questionar, né? Foi fazer esse movimento de ajudar a criança a pensar aquilo que estava acontecendo. Poxa, mas é assim que se faz? E aí a criança responde, de onde eu venho, é assim que se resolvem os problemas, né? A violência virou um componente muito naturalizado dentro do cotidiano, né, das crianças, das famílias dessas crianças e da escola, né? Então, quando eu falo de transformar o ethos escolar, é uma transformação da lógica, né, da superação da violência, da criação de possibilidade de relações mais solidárias, né, de que uma criança, um jovem se reconhecer e reconhecer o outro. Acho que a Priscila trouxe um aspecto muito relevante. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa reconhecer primeiro as nossas próprias emoções, os nossos sentimentos, como é que a gente está. Para eu poder reconhecer o outro, que o outro não está bem, eu preciso primeiro reconhecer isso em mim, né? E aí, nessa perspectiva, gente, o nosso trabalho, o nosso público-alvo não é a criança autista, não é o garoto que agitado. O nosso público-alvo são todas as crianças, todos os jovens, e eu diria toda a comunidade escolar, né? Transformar o ethos escolar significa a gente colocar em trabalho, né? Em reflexão toda a comunidade escolar. Thaís, pode passar? Ainda não foi. Ah, foi sim. Bom, na ideia da promoção, eu lembro que quando a gente começou a defender isso, né, a promoção da saúde mental, muitas vezes ela aparece quase como uma oposição à clínica, né? E a defesa, né, que eu faço a partir dessa experiência, que promoção e clínica, né, assim, promoção clínica, eu estou nomeando como clínica o tratamento mais estrito senso, né, assim, intervenções mais estrito senso, né? Promoção e clínica, elas não são estanques, elas não são separadas. A gente precisa superar essa dicotomia entre promoção e clínica, né? A promoção, a ideia, por isso que eu coloquei entre a promoção e a clínica, essa perspectiva, né? É de que a gente vai conseguir trabalhar desde a complexidade de cada caso, porque quando eu falo de promoção da saúde mental e eu falo de olhar para toda a comunidade escolar, eu não estou dizendo que a gente vai fechar os olhos para aqueles que têm um problema específico, né? A gente vai olhar a complexidade de cada caso, aquilo que eu estou chamando de singular, até as intervenções mais ampliadas, né? Que tem a ver com o coletivo. E aí essa foi uma reflexão que eu fiz enquanto eu estava preparando essa apresentação, que é preciso coletivizar para singularizar. O que eu quero dizer? É preciso que a gente compreenda a criança, o jovem, em relação ao contexto dela. Por contexto, eu estou dizendo o ambiente, é o ambiente escolar, mas é o ambiente familiar, comunitário, e por contexto eu também estou dizendo das relações que ela vai estabelecendo com as pessoas no entorno dela. Para que eu possa singularizar, eu preciso primeiro coletivizar. Para que eu possa perceber o que está acontecendo com uma criança, eu preciso olhar para ela na relação ou na impossibilidade de relação com as outras crianças, né? E aí, como é que eu vou conseguindo fazer esse olhar, né? De um lado, né? Seja no coletivo, seja naquilo que é singular, né? Eu vou
para aquelas crianças que a gente vai percebendo que há necessidade de um acompanhamento mais regular, então aquilo que vai extrapolar o trabalho intra-escola, e aí que é aquele foco que eu falei para vocês, né, na prevenção de agravos e no tratamento mais estrito sensu, a gente precisa pensar uma entrada da saúde mental na escola ancorada na possibilidade de se instituir rede. Então, a nossa experiência se baseou muito no trabalho regular de um profissional da saúde mental, dos CAPSIG, né? Eu sei que em Minas acho que, são os CESAMs, né? Baseada na possibilidade desse profissional fazer um entre escola, serviço de saúde mental e convocar demais pontos da rede para o cuidado dessa criança. É muito desamparo pensar que algumas situações que estão lá no dia a dia da escola e as professoras não encontram, né? Assim, não encontram suporte para poder pensar como lidar com aquela criança dentro do contexto escolar e como se extrapola o cuidado, né, para além do muro da escola. E um outro foco que é na ação, né, nessa intervenção coletiva, que, como eu falei para vocês, é da transformação do ethos escolar, né, na construção de ambientes escolares solidários. E foi por isso que eu mencionei no começo da apresentação o nosso trabalho no recreio. O jeito que a gente encontrou de escapar de uma lógica de vamos para a escola e vamos intervir somente com as crianças que vêm apresentando problemas, a diretora que nos oferece uma sala para a gente atender, o jeito da gente escapar foi, vamos para o recreio. Vamos para o recreio, que vamos dizer que é um cenário natural, né? Assim, espera-se que o recreio, né, que seja franqueada à criança, ao jovem, ali um espaço para que ela possa descansar, é um intervalo entre uma atividade acadêmica e outra, é o espaço de descanso, é o espaço de socialização, é o espaço onde o conflito também aparece. É um espaço que muitas vezes é menos mediado pela presença dos adultos, então é por isso que justamente precisa de uma presença avisada dos adultos, né, para poder mediar esses encontros, tá? Pode passar, Thaís. Essa mediação desses encontros, né, que eu tô tentando, né, delinear o que eu estou chamando de promoção da saúde mental, como na prática, né? Como que na prática a gente promove saúde mental, né? E aí, primeiro dizer, né, que por promoção da saúde mental, eu estou trabalhando com a ideia de saúde mental ampliada, não com aquela ideia de oposição à doença mental, né? Com a ideia de promoção da saúde mental na perspectiva da produção de vida, né? Da promoção da saúde mental em uma perspectiva que é de apoiar pessoas a encontrar sentido para estar aqui, né? Assim, para que elas possam estar aqui, para que elas possam compartilhar a experiência de estar aqui nesse mundo, que elas possam se reconhecer como um ser nesse mundo, reconhecer pertencente a alguma coisa. Muitas das crianças e dos jovens, né, que as professoras nos convocavam a um olhar mais atento, tinha a ver com a fragilidade, né, do laço que elas estabelecem com a vida, né? Seja uma fragilidade de ordem social, socioeconômica, seja uma fragilidade de ordem emocional, afetiva, né? Então, promover saúde mental é trabalhar com produção de vida. E aí o nosso trabalho precisa ser no cotidiano. O nosso trabalho não pode ser numa intervenção pontual de 1 hora. O nosso trabalho precisa ser no cotidiano. E aí eu estou chamando aqui a atenção, né, assim, para essa parte final da minha fala, eu queria chamar a atenção para nós, terapeutas ocupacionais, para a gente tomar a escola, tomar o espaço, né, do recreio como o setting, né, como a cena de trabalho do terapeuta ocupacional, né?
a ideia é que a gente possa criar espaços, né, de convivência. O que eu estou chamando de espaços de convivência? As crianças estão convivendo lá na escola, né? Não é uma coisa artificial, né? Mas a ideia é que elas possam, a presença do adulto possa ajudá-las a perceber os impasses que vão se instituindo no encontro, ajudá-las a perceber as dificuldades que eventualmente elas se deparam quando elas, né, se encontram com o outro, né? E de como elas também vão construindo estratégias para enfrentar essas dificuldades, né? Teve uma situação que eu acho que ilustra bem isso que eu estou falando, de um garoto, era um garoto que justamente tinha muita dificuldade na gestão das próprias emoções. Os próprios colegas de turma perceberam isso, então eles muito facilmente provocavam esse garoto. Eles iam e falavam coisas que incomodavam, e aí esse garoto tendia a explodir. E quando ele explodia, ele agredia. E aí logo ele era o problema, a direção era acionada, e aí uma vez um colega da turma que não entrou nesse ramal de ficar provocando esse garoto. Vendo essa cena, ele chamou o garoto e falou: cara, não entra nessa, porque você vai, se você brigar com eles, a diretora vai colocar você de castigo. Esse é um exemplo do quanto as próprias crianças, os próprios jovens, eles podem ser protagonistas nesse processo de instituir lógicas de relações mais solidárias, tá? Por isso que é muito importante que quando a gente pensa o trabalho dentro do contexto escolar, o nosso olhar, como a gente está olhando para todo o público, né? O nosso olhar também deve ser para identificar aquele garoto, aquela garota que parece conseguir fazer um certo recuo a partir das suas próprias dificuldades e olhando um pouco na perspectiva as suas próprias dificuldades, ela pode ajudar o outro, né? É muito a lógica do suporte entre pares, né? Eu venho há um certo tempo tentando trabalhar com essa metodologia, uma metodologia que foi muito difundida na saúde mental. Eu tenho visto mais experiências na saúde mental com a população adulta. Vejo algumas experiências, né, na saúde mental infanto-juvenil, quando a gente fala, né, de situações de transtornos mentais, mas eu defendo a ideia do suporte entre pares, não só dentro da saúde mental, vamos dizer, estrito senso, né, de pessoas que viveu o adoecimento psíquico, né? A ideia do suporte entre pares, dentre crianças e jovens que vão encontrando dificuldade no dia a dia, mas vão aprendendo com essas dificuldades e podem ajudar os colegas, né? Pode passar, Thaís. Então, para concluir a minha fala, eu queria, né, falei um pouco dessa entrada, né, acho que a minha grande preocupação, a minha primeira grande preocupação quando eu fui preparar essa apresentação, era conseguir pensar como a saúde mental, o campo da saúde mental entra de maneira avisada e situada, né, nessa lógica que não é para transpor o setting terapêutico para dentro do espaço escolar. E aí eu queria também pensar como como nós, terapeutas ocupacionais, trabalhadores desse campo, né, da saúde mental, a gente pode pensar a especificidade da nossa profissão, né? Quais são as possibilidades para a terapia ocupacional, né, do campo da saúde mental no contexto escolar? Eu mencionei anteriormente, né, que a escola compõe uma dimensão importante do cotidiano, né, de crianças e adolescentes, né, e aí eu já tinha dado um certo spoiler dessa minha parte final da apresentação, que é justamente a gente tomar esse cotidiano escolar como o nosso objeto, né, o nosso objeto de trabalho. A gente pode pensar a partir de alguns modelos, né, que vão pensar, né, a pessoa na relação, né, seja com suas ocupações ou se a gente trabalhar com o conceito de atividade, né, mas o mais importante aqui é a gente poder pensar a pessoa, as suas ocupações / atividade e o seu ambiente. Eu acho importante que um terapeuta ocupacional, ele sempre
pense, né, assim, pense a sua intervenção se circunscrevendo aquela pessoa na relação com as suas atividades, na relação com o seu ambiente. E aí eu acho que o conceito de cotidiano, que acho que foi um conceito que nós, terapeutas ocupacionais do campo da saúde mental, a gente se afina mais ao conceito de cotidiano do que talvez, né, ao conceito de ocupação, dessa relação, né, pessoa-ocupação-ambiente, né, que alguns modelos do paradigma da ocupação trabalham. Então, o que eu pensei é tomar, né, um conceito que é tão importante para nós, terapeutas ocupacionais do campo da saúde mental, que é o cotidiano, né? O cotidiano, ele está ali na escola, né? A escola seria uma certa moldura, né, para o cotidiano, para o recorte de cotidiano dessas crianças e desses adolescentes, né? Então, vamos tomar esse recorte, mas também conseguindo trazer elementos de um cotidiano que se extrapola o espaço escolar, né? Então, a ideia da promoção de ambientes solidários, né, ele está baseado na transformação do cotidiano escolar e no extrapolamento para as outras dimensões cotidianas dessa garotada, né? E a gente deve trabalhar com tem o método da teodinâmica, né? Trabalha muito com esse conceito, né? Da gente reconstruir narrativas e ampliar cotidianos, né? Por reconstrução de narrativas, né? E uma vez num evento, numa atividade que uma terapeuta ocupacional estava fazendo uma discussão de um caso clínico a partir do método da teodinâmica, ela falou sobre isso, sobre a necessidade da gente ir reconstruindo narrativas, né? E isso me deu me produziu um insight para pensar o quanto a gente narra essas crianças, esses jovens na escola de uma forma muitas vezes muito fatalística, né? Então é o garoto que é o bagunceiro, é o garoto que não vai aprender nada, é o garoto que é um problema. E a gente vai construindo uma narrativa muito fatalística em torno desse garoto, né? A gente precisa produzir a possibilidade de novas narrativas sobre essa garotada dentro da escola e dela para fora da escola, né? Muitas das vezes eu percebi o meu trabalho ali com a professora, com a diretora, né? Quando ela colocava o garoto de castigo, não dá, eu não aguento mais esse garoto. E aí o que a gente fazia era tentar induzir, né, um certo raciocínio narrativo em torno do que estava se passando com aquela criança, né? Então, às vezes, a gente fazia perguntas que a gente até já sabia a resposta. Por exemplo, com quem o garoto vive? A gente já sabia a resposta, mas a gente sabe que a resposta a essa pergunta nos ajuda a entender por que aquele garoto está agindo daquela forma, né? Então, quando a gente às vezes fazia perguntas no sentido de puxar um fio narrativo, né, daquele garoto. Por exemplo, nesse de perguntar, mas com quem que ele mora mesmo? Mora com a avó. Mas não é ele que a avó tem mais outros 11 netos, vivem todos aos cuidados dela, ela tem que trabalhar para poder sustentar a casa. Esse é um exemplo do quanto a gente vai ajudando, né, as professoras, a comunidade escolar a enxergar a criança para além daquele comportamento que ela vem apresentando, né? E aí trabalhar com a possibilidade de ampliação de cotidianos. Pode passar, Thaís? A nossa presença é uma presença que ela tem que estar marcada por essa ideia de que a gente se configura como uma referência para a garotada, né? A gente é nessa lógica, né, de que a criança precisa se reconhecer, precisa expressar seus sentimentos e as suas emoções, e ela precisa se sentir acolhida frente às angústias e os medos, né? Essa ideia de adulto referência é justamente a pessoa que vai parar, né, frente a ela e vai suspender, né, certas verdades, né, que as pessoas têm sobre ela, né? O adulto referência é a pessoa que vai estabelecer um olhar, que vai estabelecer a escuta, que vai ajudar a criança a questionar aquela lógica, né, aquele comportamento que ela vem apresentando, né? E a ideia é que nessa posição, né, de adulto referência,
que a gente vai tentando favorecer trocas mais criativas, né? Muitas vezes a criança o jovem não encontra em casa, na família, ou em espaços importantes, né, do processo de socialização, não encontra essa função integradora, e essa criança precisa encontrar em algum espaço. Espera-se que a escola cumpra isso, né? Então, a gente precisa se configurar ali como uma pessoa aberta à escuta, aberta ao diálogo, e que ajude a criança, o jovem, a olhar não só para o aqui e agora, né? Fazer um olhar prospectivo, né? Pode passar, Thaís? Ah, não, esse era o último slide, eu achei que tivesse mais um, era só as referências. Mas, para concluir, né, esse olhar prospectivo, porque eu acho que muito do que eu venho encontrando como desafio dentro da escola é o quanto são infâncias e juventudes muito ancoradas no aqui e agora, né? Assim, são condições de vida tão vulnerável, muitas vezes, né, que a criança jovem se ancora no aqui e no agora, né? E a gente, nessa ideia de se posicionar como um adulto referência e de favorecer essas trocas mais criativas, é de ajudar na construção de novas narrativas, ajudar a construção de projetos de vida, esperançar a vida, né? Na linguagem freiriana, é esperançar, é construir projeto de esperança, é querer sobrepor, né, essa condição imediatista do aqui e agora e da violência, que acho que o ponto mais importante, pelo menos o que eu que me deparei aqui na minha experiência, a gente tem se ocupado muito da própria questão da violência como um objeto de intervenção da saúde mental. Enfim, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Estou chegando. Parou de compartilhar, né? Parou sim. Muito obrigada, Melissa. Eu achei que, assim, trazendo uma frase curta para poder abrir a fala para vocês, né? Eu não consegui acompanhar o chat, mas eu vou olhar agora. Apesar das especialidades, né, se afinarem mais com alguns modelos específicos, né, da saúde mental, hoje ficou em evidência qual que é o ethos da terapia ocupacional, né? Que é o apesar da dificuldade, a gente deseja a inclusão desta criança, desse adolescente em estar no mundo, estar nesse processo de educação. Então, eu achei que foram falas muito fluidas, né? E que se afinaram muito bem. Eu estou escutando alguém falar? Não. Bom, eu anotei uma pergunta que estava no chat, né? Mas depois eu não consegui acompanhar. Então, eu vou lendo aqui, tá? A primeira dúvida, que foi do Isaac, né, foi para a Priscila. Ele questionou sobre a questão de que fiquei com a dúvida quando destaca que a atuação da TO no contexto escolar não é clínica. Todavia, para uma prática baseada em evidências, é necessário lançar mão de alguns instrumentos para mensurar dados. Essa mensuração figura-se como clínica, assim como não transformar a escola em um setting terapêutico. Eu acho que isso a gente também acabou discutindo um pouquinho na apresentação da Melissa, né? Mas se você quiser falar algo a respeito, já que essa pergunta foi direcionada para você. O áudio está desligado, Priscila. Achei essa pergunta do Isaac muito pertinente e eu quero muito responder sim, porque a gente prega, né, tanto a inclusão quanto a saúde mental, não é um lugar de fazer clínica na escola. Melissa pontuou brilhantemente o porquê e como fazer isso, né, não fazer isso, né, tornar-se uma prática. E quando você fala, Isaac, de prática baseada em evidências, a gente aprende que ela está ali, a gente precisa dela para elaborar e implementar um programa de intervenção. Dentro da escola, eu vou utilizar a prática baseada em evidência, não é para implementar a minha
o meu programa de intervenção. Eu posso ancorar ali as evidências científicas, trazer para o meu contexto, mas não é para estabelecer uma intervenção. E aí, quando você fala de mensuração, o que nós fazemos? A gente tem formulários próprios, a gente tem questionários próprios, mas como que eu vou tornar isso mensurável? A própria lei de inclusão, ela me dá isso. O que eu vou mensurar? Eu vou mensurar os indicadores de inclusão. Por exemplo, deixa eu colocar isso num exemplo prático. Eu chamo o professor, por exemplo, no início do ano, vou lá com os 5 indicadores de inclusão, que é participação social, comportamento, psicoafetivo, desenvolvimento pedagógico e o fator desenvolvimental. Eu falo, como é que seu aluno está agora? E aí eu vou pensar em intervenções dentro do contexto escolar. Daqui 2 meses, eu vou fazer essa nova pergunta de acordo com esses indicadores de inclusão. Você está notando que o negócio aqui não é clínico? Mas, por exemplo, eu entendo lá que tem um estudante que não para quieto, que a maioria das queixas que a gente recebe, perceba, enquanto terapeuta ocupacional e que trabalha com integração sensorial, que essa criança tem uma busca incessante do ambiente, é uma propriocepção que está ali, ó, a flor da pele. Eu vou fazer clínica de integração sensorial com ela? Não. Mas no contexto escolar, utilizando essa prática baseada em evidências que me conduz na clínica de integração sensorial, o que eu posso fazer ali? Professora, em atividades pedagógicas de avaliação, a gente vai colocar um peso ponderado, porque isso daí vai levar um sinal para o sistema nervoso central dele e que vai falar, meu filho, minha filha, você está situado no mundo, você não precisa buscar o mundo como você está fazendo, que é o quê? A busca de propriocepção, não é? Então, eu vou colocar um colete ponderado, um peso ponderado em atividades avaliativas. Eu cliniquei ele dentro? Não, eu estou utilizando de uma estratégia clínica para o contexto escolar, mas eu não cliniquei enquanto terapeuta ocupacional. Ficou claro? Para mim ficou claríssimo. Agora vai ser pesado. Achei que ficou ótima essa explicação. Acho que complementou a fala da Melissa. Teve alguns elogios aqui, né? Melissa, você estava falando tudo que eu precisava ouvir enquanto trabalhadora da área da saúde mental, da criança e adolescente, na atenção básica, alguns elogios, né? Em relação à presença e o certificado, eu não sei como é que funciona, talvez a Alida possa explicar melhor. Eu acho que estava enviando, né? Para mim, estava recebendo uma coisa no e-mail. Quem fez a inscrição Sim. recebe por e-mail. Recebe por e-mail. Muitas vezes o que falta é uma visão de atividades mais práticas para esse aluno, para esses alunos, né? Como é que isso poderia, como isso poderiam ser sanados, né? Eu não sei como é que ficou essa dúvida aqui. Me ajudem a responder isso daqui. Muitas vezes o que falta é uma visão das atividades práticas para esses alunos. Não sei, não ficou clara essa dúvida aqui. Foi feita pela Ana Paula. Se a Ana Paula quiser abrir o microfone, ela pode se explicar, né? Eu acho que vai ficar melhor para a gente poder responder. A Ana Paula está aí? Que fez a pergunta no chat? Bom, acho que não, né? Aí, além das perguntas, né? Eu queria saber se a Álida ou alguém aqui quer abrir o microfone, pode fazer a inscrição pelo chat. É um momento a gente perguntar, falar das nossas dificuldades, né? Eu também, como trabalhadora, recebo muito essa demanda. Acho que o que mais a gente recebe é esse menino, né? Traduzindo, né, para a Melissa, esse garoto, esse menino não para quieto, não sei o que fazer com ele. Então, a gente está recebendo muito isso, né? Ou então, aquele encaminhamento direto. Ele é autista, ele tem que estar em algum lugar, fazendo clínica. Então, todo menino autista tem que estar na clínica. E aí, né? Como é que isso fica? Eu só vou fazer um comentário aqui do certificado, gente. Todo mundo vai receber por e-mail após o evento, assim que finalizar, tá bom? E vamos aí fazer a inscrição, comentar, aproveitar a presença da Melissa e da Priscila, que não é todo momento que a gente tem, né, para poder fazer essa discussão tão bacana, no nível que está como hoje. E já queria parabenizar as duas, as palestras maravilhosas, fantásticas. As duas com gostinho de quero mais, né? Tipo, acho que ficou pouco tempo.
Pode falar, Rômulo, que daí a gente acumula um pouco mais de perguntas. Boa noite, boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim. Beleza, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, agradecer tanto o Crefito quanto a Thaís aí também, né, agradecer a apresentação da Priscila e da Melissa, ambas me ajudaram muito também. Priscila com uma visão muito técnica, né, com todo o Como se puder falar um cuidado. pouquinho mais próximo do microfone, está muito baixo. Tá. E a Melissa trouxe toda uma visão prática que mexeu muito comigo, assim, porque eu acompanho. Eu tenho um programa que começou como um programa de prevenção ao uso de drogas e que, naturalmente, ele foi se tornando um programa de promoção da vida, né? Então, assim, tem 5 anos que a gente já está atuando na escola. É um público de ensino médio e ensino técnico. Então, os alunos são primeiro, segundo, terceiro ano e que aí eles saem com uma formação técnica também. E uma questão que me chamou a atenção, porque a gente tem essa proposta também da promoção da vida e a gente atua tanto com os professores, quanto com os alunos, quanto com os pais, né, e os responsáveis. E cada um com uma metodologia e uma estratégia assim, de ação e de intervenção. E desde o ano passado a gente trouxe ações sociais onde todos que fazem parte da comunidade escolar podem participar das ações sociais, né? Para envolver e interagir com todo mundo. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu fiquei um pouquinho, assim, que eu queria ouvir um pouquinho mais da experiência de vocês, é sobre o protagonismo, assim, né? Desses membros da comunidade escolar, porque, inclusive, para mim é o que sustenta o programa hoje em dia, depois de 5 anos, né? Até mesmo nas conversas com a direção, para poder estar dando continuidade ao programa. Para mim, o que dá a sustentação é exatamente o protagonismo deles, né? Então, assim, nos encontros com os jovens, eles que escolhem os temas, a gente tem rodas de conversa, né? Junto com eles, onde a gente vai debater temas que são escolhidos por eles, e junto com eles a gente também organiza ações tanto dentro da escola, quanto também as ações sociais. Eles é que escolhem o que a gente vai fazer. Então, de uma certa forma, eles é que vão fazendo essa passagem, né? Inclusive, quem está no segundo ano, terceiro ano, que já participou no ano anterior, vão acolhendo os novatos, né? E daí a ideia da continuidade do programa. Com os pais e responsáveis, eles participam, né, com a gente da ação social e participam da entrega final dos certificados aos alunos que participam do programa, né? E com os professores, a gente faz toda uma estratégia de que no primeiro ano a gente aborda a temática de drogas com todas as turmas, através de cada disciplina. Então, o professor de biologia fala da biologia das drogas, como que ela funciona no organismo, da química, a química da droga, de português, as leis sobre drogas, e promovendo debates, né, com os alunos. Aí, no segundo e no terceiro ano, aí esse protagonismo, os próprios professores que escolhem uma temática que eles estão observando na escola para a gente poder promover o debate. Então, é uma escola tecnológica, então aí teve um professor que escolheu para falar de ansiedade e burnout, teve um professor que escolheu para falar sobre energético pelos profissionais de TI. Então, eles é que vão dando o direcionamento. E aí, a própria, por exemplo, no ano passado a gente teve uma ação do Setembro Amarelo. Aí os alunos, os próprios alunos que participam dessas reuniões, que foram em cada turma para poder fazer a intervenção com os colegas. Aí esse ano eu já propus uma bagunçada que eu quero que os pais vão para poder fazer a intervenção. Então, assim, aí eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês nesse sentido de convidar, né, de tentar promover o protagonismo, porque eu identifiquei muito quando a Melissa traz a questão do setting, porque a minha cabeça ela fica o tempo inteiro pensando que a própria escola é o setting terapêutico, né? Então é o todo, né? Então
a gente vai pensando nas áreas e assim, a minha cabeça ela funciona como terapeuta ocupacional o tempo inteiro. Então, essa questão da clínica e de se é clínico ou não, porque eu acho que como a gente atua com o fazer, com a atividade, a gente está o tempo inteiro clinicando ou não, né? Mas eu consegui entender a pergunta também, que era algo específico, de um atendimento ali, que já aconteceu de precisar fazer também, né? Romulo, só uma dúvida, de qual cidade que é esse projeto? É daqui de Belo Horizonte, Ah, de BH mesmo, tá. daqui de Belo Horizonte. Obrigado pela atenção de vocês aí. Queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido também. Então, Certo. protagonismo pelo contexto escolar e pelo campo da saúde mental. Thaís, depois a sua pergunta, só que eu vou pedir para você repetir, que acho que eu não peguei, tá? Mas vou começar então aqui pela fala do Rômulo. Rômulo, agradeço por compartilhar também aí sua experiência, alguns breves comentários, né? Primeiro, eu acho que para deixar isso bem, tentar mais claro, só voltando um pouquinho essa questão do clínico ou não é clínica, né? Para mim, gente, o segredo se a gente pensa a clínica de forma ampliada, então o que a gente faz é clínica dentro da escola, tá? Eu acho que a ideia de clínica que a saúde coletiva nos deu, que a clínica não é o consultório, né? Assim, a clínica não é aquilo que a gente faz ali dentro da salinha com aquilo compõe a clínica, né? Assim, não estou jogando fora, o que eu estou dizendo a clínica ela precisa ser ampliada. E aí, o que a gente vai fazer na escola, ela tem essa dimensão na perspectiva ampliada. A gente não pode tomar escola, né? Quando eu falei como um setting, não pode tomar escola como um setting terapêutico estrito sensu, né? Porque o risco disso eu vou olhar só para as crianças com problema, eu vou olhar para a dificuldade da criança. Acho que assim, a grande armadilha se eu vou com esse olhar para a escola, eu vou tender a continuar tomando a criança como problema, né? Assim, a continuar numa compreensão da deficiência que não é também uma compreensão ampliada, que é de perceber o quanto esse ambiente que é deficiente, né? E produz, né, desigualdades. Então, só para fazer esse esclarecimento, né? Assim, se a gente pensa na clínica numa lógica ampliada, e aí eu sugiro, né, aquilo que eu falei para vocês, entre a promoção e a clínica, a gente vai fazendo esse trânsito dentro da escola. Se a gente faz esse trânsito, a Priscila deu um exemplo que eu achei excelente, né? Assim, às vezes eu pegar uma coisa muito específica lá da integração sensorial, é um saber, é um conhecimento que eu coloco em nome, né? Assim, da qualidade do processo de aprendizagem daquela criança, sem me perder. Acho que esse exemplo da Priscila foi bem objetivo, né? Então, essa pontuação, e acho que, né, a fala do Rômulo também pareceu, né, seguir, né, essa perspectiva. A segunda coisa, Rômulo, que aí propriamente, né, da questão que você traz, o protagonismo, né, algumas coisas que eu já pensei em torno disso, né, primeiro que protagonismo, para a gente trabalhar com essa ideia de protagonismo, a gente tem que estar aberto ao inesperado. Eu acho que nós, terapeutas ocupacionais, eu sinto que mais do que muitas vezes outras profissões, a gente está mais bem preparado para isso, né? Assim, a gente lida com o simples da vida, né? Que a pessoa ali nas suas atividades cotidianas, né? E a gente tem que se abrir no dia que é o dia que a criança não quer fazer uma determinada coisa. Então, a primeira coisa, o protagonismo supõe a gente não chegar com uma coisa pronta e formatada. Não significa chegar cru. Significa a gente trazer uma bagagem, né? Você, né, fala da experiência de um projeto que tinha uma bagagem. A gente vem com uma bagagem. O terapeuta ocupacional, ele vem com uma bagagem, né? Mas ele também tem que estar pronto para suspender determinadas coisas. Então, eu diria que, protagonismo supõe a gente estar aberto ao inesperado, né? A segunda coisa é a gente estar atentos e atentas à forma como as pessoas vão experimentando aquilo que está sendo proposto e o quanto elas vão aprendendo com aquilo que está sendo proposto e que pode produzir nelas a capacidade de multiplicar aquilo que ela aprendeu,
né? É por isso que eu falei para vocês, a gente está olhando aqui para a criança que está com dificuldade, mas a gente está olhando para aquele outro garotinho que sacou. Cara, não entra nessa, porque você que vai parar na diretoria. Esse garotinho me interessa tanto quanto esse que está no sentido de pensar a nossa ação, tanto esse que está dando trabalho, porque ele parece ser um garoto que conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu colocar em perspectiva a própria experiência e olhar de fora, né? Então, o protagonismo supõe a gente ajudar as pessoas a refletirem a sua própria experiência, né? Protagonismo, quando a gente fala pensando em, principalmente crianças, tá? Muitas vezes eu falei crianças e adolescentes, mas minha experiência mais são com as crianças, né? Nós adultos, né? Aqui todo mundo, teve uma hora que até apareceu acho que um pequenininho aqui, acho que na live, mas aqui 99,9% de adultos. Nós adultos, nós tendemos a falar pelas crianças, nós tendemos a invalidar, né, o desejo das crianças ou sobrepor com aquilo que a gente supõe que venha a ser o desejo dela, né? Então, protagonismo infanto-juvenil, supõe a gente colocar dois mundos em diálogo, gente. É o mundo da criança barra adolescente e o mundo do adulto. Vou trazer um exemplo. Eu lembro uma vez na escola de uma garota que chegou toda serelepe porque ela tinha sido eleita para um conselho escolar lá, que não lembro exatamente o nome. E aí eu falei, que legal, e o que você vai fazer? Ela, boa pergunta. Isso é um exemplo do quanto, talvez tenha sido explicado para ela, ela só não entendeu ou não prestou atenção, mas muito provavelmente foi um lugar muito. Uma coisa muito formatada ali, muito pragmática. Ah, não precisa ter uma criança nisso daqui para a gente chamar isso de conselho, não sei das quantas lá. Então vamos chamar essa garota aqui. Protagonismo supõe a gente fazer essas traduções do nosso mundinho de adulto para o mundo da criança e do adolescente, né? E aí isso toca no ponto anterior que eu falei, né? Que é destacar aqueles que aprenderam com a própria experiência, né? E protagonismo supõe a gente conseguir colocar as crianças e os jovens, deslocá-los, né? Desse lugar já meio cristalizado. Eu lembro que um projeto, uma das ações que nós fizemos, a gente fez um vídeo, um filmete, Heróis contra a Covid, no momento da pandemia, né? E aí tinha um garoto que ele bagunçava tudo, a gente ia filmar, ele bagunçava, eu não queria filmar, e aí eu coloquei ele para ser o diretor, né? Falei, coloquei não, eu convidei-o para ser o diretor da cena. Assim, o que você acha de você? E aí, na condição de diretor, ao invés de eu chamar a atenção dele, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Eu dizia, cara, o diretor é que tem que cuidar dessa cena. Se o diretor não cuidar da cena, o filme não vai sair. Esse deslocamento do lugar da criança problema para o lugar da criança que ocupa uma função importante, né? E esse menino mudou, ele mudou a posição dele na relação com a turma, né? Então, eu diria, Rômulo, assim, do que eu já pude pensar sobre protagonismo, né? Eu diria isso, e acho que você está fazendo um caminho interessante, que é pensar o protagonismo a partir de diferentes grupos de interesse, inclusive das famílias, né? As famílias, elas precisam ser protagonistas dentro da escola, porque o que eu vejo hoje é uma coisa assim, de uma culpabilização. A família que terceiriza para a escola e a escola que culpabiliza a família por não ter dado conta de certas coisas que supõe que fossem dela, né? Das famílias. Então, eu acho que também trabalhar o protagonismo com diferentes grupos de interesse é um jeito da gente potencializar o nosso trabalho. Pode completar, Priscila. Vamos colocar um teto só de 21 e 20, tá? Para a gente dar aqueles 30, 30, 30. Tá, joia. Quando a gente pensa em protagonismo aqui no nosso modelo, do lado de cá, não tem como eu não fazer as ações sendo individuais. O que a gente pensa? Vou dar um exemplo lá no início da minha carreira, tá, Rômulo? A gente chegou, fez todas as adaptações razoáveis, a gente fez um plano, assim, de individual para criança, o plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, pensando em todas as estratégias. Deu tudo certo, até o menino chegar. Por quê? Ele virou e falou assim, não vou fazer nada disso que vocês estão pensando para mim, porque ele tinha um nível cognitivo ótimo.
E aí e eu não tenho vergonha de contar isso não, tá? No início de carreira, falar, poxa vida, cadê o protagonismo? Então, a partir desse momento, vem o clique. Não, ele tem que ser o centro. Quando ele tem aquele protagonismo que vem dele, ou até mesmo quando não vem, crianças com déficit intelectual, elas podem assumir certo protagonismo. Então, desde então, a gente fala, olha, é estudante no centro e todas as outras coisas que vão convergir para ele. E é muito disso que a Melissa muito bem falou. Aqui também tem uma questão, né, aproveitando cada segundo, né, dessa roda de conversa, né? Eu não sei se eu estou pronunciando certo, Taisha, né? Ela colocou assim: a atuação na escola é focada em alguma faixa etária, série, em crianças, ou inclui também os adolescentes? E se inclui, como é trabalhar e as abordagens? Eu faço TO e muito pouco trabalhamos e estudamos sobre adolescência. Então, provavelmente é uma estudante aí de TO, né? E eu li essa pergunta dela, né, e fiquei pensando de onde que é o curso dela, porque pelo menos na UFMG a gente vê muita infância, a gente vê muita adolescência, e sim, pelo menos a parte da inclusão, a parte da saúde mental, ela não inclui só as crianças, não, e eu costumo falar muito isso onde eu estou trabalhando, onde eu estou palestrando. O autismo, vamos dar o exemplo clássico do autismo, o autismo não está só na criança, não, o autismo está no adolescente, o autismo está no adulto, tem pessoas intervindo com adultos dentro da universidade. Eu trabalhei no núcleo de acessibilidade e inclusão da UFMG, os autistas estão na universidade, então não tem uma faixa etária. E as abordagens são as mesmas, mas adequando, logicamente, ao nível intelectual, ao nível de estado presente ali mesmo, né? Então vai alterando, mas para todas as faixas etárias. Gente, chegou em Pelotas essa divulgação, eu tô chocada. Legal. Assim. Ela é de Pelotas? Da Porque eu achei, Federal não, na UFMG a gente vê isso, né? Impressionante. Bom, eu queria aproveitar que ainda não está diminuindo tanto o número de pessoas e falar que no dia 2 de maio, tá? Apresentando aí essa aproximação aí com o dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, no dia 2 de maio a gente vai fazer um encontro online de trabalhadores da saúde mental, terapeutas ocupacionais que são trabalhadores no campo da saúde mental. A gente vai se reunir de maneira online para poder conversar de maneira objetiva as dificuldades e os desafios que a gente está tendo no campo e algumas novidades, né, que têm aparecido, que não são tão novidades, mas que têm atravessado o nosso campo. Então, só fazendo um convite antes da gente fechar aqui, do dia 2 de maio, a gente vai começar a divulgar de maneira mais intensiva agora, para não sobrepor, né, as duas informações. Dia 2 de maio, à noite, também aproveitando esse horário, a gente normalmente faz às 19h, teve alguma divergência na fala, enfim, alguma coisa que aconteceu, e a gente começou às 19h30, mas vão ser 19 horas, tá? E vai ter esse formato bem aberto para todo mundo participar. Thaís, No tem site uma do Prefeito pergunta. Pato. Desculpa. Pode falar, Tem uma pode falar. pergunta da Ana Paula antes aí, que ela perguntou assim: como montar uma atividade prática para os alunos autistas de maneira a incluí-los na turma? Eu posso Legal. responder? Por favor. Ana Paula, sua pergunta tem tantas camadas, e eu olho para ela assim, e a maioria das questões que as pessoas vêm até a gente para perguntar, porque eu preciso saber primeiro quais habilidades ele tem, quais as competências que ele tem, né? Quais são as barreiras que estão ali naquele ambiente que estão impedindo ele de fazer tais ou tal atividade? Qual que é o nível de suporte desse autista? Então, são várias camadas. Ele tem algumas questões, no caso, no pedagógico, ou seria só uma comunicação, participação social, ou seria um problema comportamental, ou seria tudo isso. Então, para responder a sua pergunta, eu tenho que conhecer, eu tenho que ir lá fazer uma análise de atividade, e aí vem a análise de atividade da terapia ocupacional, que a gente faz isso muito bem, né? Obrigada. E outra coisa, e aí eu fico pensando assim, é igual quando chegam para mim, professores assim, desesperados, falam, mas como é que eu faço para alfabetizar uma criança com síndrome de Down? Eu viro na hora e falo, não sei. Não sei. Aí todo mundo abre um olhão para mim, assim, como você não sabe alfabetizar? E eu sou pedagoga também, tá, gente? Sou terapeuta ocupacional e pedagoga. Como você não sabe alfabetizar, trabalho com inclusão, eu falo, não sei alfabetizar síndrome de Down. Como que é o nome da criança? E aí, geralmente, eu já conheço a criança. Ah, a Joaninha, como que eu vou alfabetizar a Joana?
que por um acaso tem síndrome de Down. Mas o que ela sabe, de onde eu vou partir, como que ela aprende, como que ela reflete a situação do cotidiano. Então, a sua pergunta, ela tem várias camadas e ela não tem uma resposta única. Eu preciso conhecer. A principal parte, tanto da saúde mental, da inclusão, eu preciso conhecer, porque eu estou lá com uma criança, que é o sujeito, em atividade, em um contexto. O problema não está só na criança, entendeu? Eu vou, Perfeito. muito brevemente, só complementar o que a Priscila falou. Eu fiquei aqui, quando eu vi a pergunta da Ana Paula, pensando, né, o quanto, eu mencionei, né, o serviço de saúde mental, a gente nem entrou ainda na discussão, não, entrando na discussão, né, serviço de saúde mental, serviço de reabilitação, isso pouco importa, importa é que serviço que está dispensando cuidado, né, e intervenção a essa criança. Esse serviço, né, eu estou trabalhando com uma pessoa discutindo, né, elaboração de projetos terapêuticos singulares que incorporam o que está sendo proposto dentro da escola. A gente precisa pensar em projetos terapêuticos singulares que pensa o que está acontecendo com a criança e com o jovem na escola. Então, Ana Paula, uma coisa que, né, assim, não tem uma resposta, porque acho que a Priscila bem disse, porque assim, a Joana vai ser uma coisa, o Pedro vai ser outra, mas tem uma resposta que é possível aqui. Como o serviço onde essa criança faz tratamento, como esse serviço está implicado na escola, né? Para que efetivamente essa criança possa tá cada vez mais efetivamente incluída, né? Eu acho que um professor, um educador, ele precisa receber as informações, as orientações, o complemento mesmo do trabalho, assim como a gente dentro dos serviços de saúde mental, a gente precisa aprender com o que está acontecendo ali dentro da escola. É isso. Eu queria agradecer enormemente. Para mim foi muito bom. Acredito que com os elogios aqui do chat, as pessoas estão compartilhando da mesma ideia que eu. Eu achei que foi muito proveitoso, foi muito fluido, foi muito leve. Precisamos de mais conversas dessas. O canal do Crefito está aberto para poder sugestões de temas, né? A gente vai ter ainda alguns encontros da Comissão de Saúde Mental esse ano. E agradecer muito vocês a disponibilidade, gente, estar aqui nesse terceiro, quarto turno, né? Da gente à noite. Muito obrigada, tá? Eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final, tá? E deve ficar divulgado depois, isso em alguns, no YouTube, no canal do Crefito, eu posso também disponibilizar nos grupos de TO. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Boa noite.